teve problema de conexão aqui, tá? Mas estamos ao vivo aqui de novo. Vamos lá. Eu estava falando com a Valéria, deu problema na conexão. O vídeo pausou, tá? Aí vamos começar tudo de novo. Edson, dá um alô aí. Pra eu te... Ah, a Valéria tá aqui. Valéria, continua falando. Valéria, continua falando. Boa noite, Dani. Valéria, tô te chamando para você terminar a sua fala. Oh, meu Deus. Edson, entra você. Entra você, Edson. Estamos esperando o Edson agora, porque deu problema na conexão ali do vídeo, não entendi bem o que aconteceu. Edson está tentando entrar. Oi, Edson. Olá, Falhas técnicas, tudo bem? né? Tudo, meu querido. Vamos seguir a nossa programação aí, enquanto a Valéria se acerta lá com a conexão. Bom, deixa eu te apresentar. O Edson é morador do Caxambi, é professor também, e ele, além de falar dos impactos da pandemia, que é o nosso tema aqui hoje à noite, te agradeço pela presença. Eu gostaria que depois você falasse também para os comerciantes do Caxambi, gestão de negócios em tempos de pandemia, tá bom? Então, você tem aí 10 minutos de fala, fica à vontade aí para contar para a gente, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? A Virgínia me Tá convidou para pausando de novo? vocês. Não, para mim não, tá normal aqui para mim. Tu. Me escuta, Virgínia? Escuta? Oi, fala. Ô, tô te ouvindo. Pessoal, boa noite. A Virgínia me conversou para bater um papo com vocês, para falar um pouco, dar algumas dicas também para o comércio do bairro, né? Aqui do Caxambi, pequenos comerciantes, pequenas empresas. E eu vou tentar agregar para vocês algumas dicas, tá? Falar um pouco da minha história. Eu sou empresário, sou formado em contabilidade e administração de empresas, tenho especialização em marketing e também tenho um MBA na FGV de gestão de serviços. E queria agregar para vocês, aproveitando o nosso pouco tempo, algumas dicas. Então, separei 5 dicas importantes de gestão financeira agora em tempos de coronavírus, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo que o comerciante ou o pequeno empreendedor, o pequeno empresário tem que fazer para ter uma gestão financeira nesse tempo, né? Tempos apertados, né? Tempos de cenário futuro um pouco complexo ainda, não dá para a gente enxergar como é que vai ser essa retomada. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, principalmente nosso dever de casa. Então, o primeiro passo, o pequeno comerciante, empresário, tem que fazer o levantamento das despesas que você tem para os próximos 2 a 3 meses à frente e separar salário, aluguel, luz, papelaria. Vamos supor, vamos separar agora de junho, julho e agosto, 3 meses à frente, para a gente entender quanto a gente tem de dívida, de custos a pagar à frente. Outro passo importante também para o pequeno empreendedor, pequeno empresário, é que a gente costuma, né, vamos dizer assim, misturar o que é da empresa e o que é nosso, particular. Primeiro passo também, separa isso. Contas da empresa e contas particulares separadas. E aí, diante desse cenário, a gente conseguiu levantar para os próximos 3 meses quais são as despesas que a gente tem. Ótimo. Vamos para o segundo passo. Depois que a gente conhece as despesas da frente, a gente vai definir prioridades. Qual dessas despesas que a gente tem são prioritárias? Por exemplo, o aluguel é prioritário, a luz é prioritário, o pagamento de funcionários é prioritário. A gente já definiu prioridade, segundo passo. Vamos para o terceiro passo, que é negociação de prazos. E entrar em contato com a imobiliária que é responsável pelo aluguel do seu comércio, da sua sala, se for o caso, tentar negociar um prazo de pagamento ou uma redução
em taxas, em aluguéis, tentar negociar com o fornecedor mais prazo de pagamento, para você poder ter um oxigênio e melhorar seu fluxo de caixa. Acho que isso é bem importante nesse momento agora, até para poder as coisas começarem a se acertar. Tá? Então, assim, negociar e também que seja uma negociação boa para ambas as partes, né? Porque não adianta ser uma negociação boa só para mim, tem que ser uma negociação boa para outra parte também. Isso é bem importante também, até para a gente manter a parceria. Agora, o quarto passo que eu recomendo é ações estratégicas. Nessas ações estratégicas, a gente já começa a falar um pouco de promoções, de divulgação, de formas de contato com o cliente, de formas de pagamento. Então, vamos falar um pouco de promoção. Então, assim, você tem um estoque e você você quer colocar um produto em evidência, de repente aquele produto você conseguiu uma negociação maravilhosa com o seu fornecedor e com um prazo de pagamento lá na frente, e você pode fazer uma promoção para você fazer dinheiro, gerar fluxo de caixa para você. Como você vai ter esse dinheiro na sua empresa entrando hoje, você vai pagar o cliente, pagar o seu fornecedor com 30 dias, esse dinheiro que entrou hoje, você pode trabalhar ele dentro da empresa, entendeu? Comprar mais mercadoria para fazer mais promoções e para poder revender com um preço melhor. Outro ponto importante também, como que você vai comunicar isso? Hoje em dia, acho que um ponto importante é a questão da internet. A internet é uma grande ferramenta hoje em dia, que antes era uma ferramenta importante, hoje se tornou uma ferramenta essencial para qualquer comércio, para qualquer pequeno comércio. Os pequenos comércios, hortifrutis, padarias, eles estão dando um banho nas grandes redes. Porque foi um momento em que começou a se aproximar, né, mais do seu cliente ali, mas ficou mais próximo. Você tem, através do WhatsApp, você consegue colocar a sua promoção do dia no Stories e aí você fazer contato, então você mandar para o seu grupo de WhatsApp que você formou entre seus melhores clientes. Você consegue fazer uma divulgação no Instagram para atingir mais pessoas, para você colocar em evidência aquele produto ou aquele serviço que você tem, que você presta também. Reforçar o processo de entrega, né? Acho que é bem importante a questão do delivery hoje. Isso se tornou essencial também para os pequenos comerciantes. Se você tem um delivery que funciona, é rápido, é seguro, isso faz com que você tenha maior retorno em relação aos seus clientes, aumente a quantidade de clientes que você tem na sua base, que você vai atendendo eles. Outro ponto é a questão de aumentar o leque de opções de pagamento. Então, hoje, assim, é essencial, cartão de crédito, débito, questão de você levar a maquininha até o cliente, ou então você trabalhar com transferência bancária nesse tempo de pandemia, você aceitar a transferência bancária. Eu fiz uma compra aqui na padaria, deu R$ 50. Não quero passar cartão, que eu tenho receio. Realmente é uma situação hoje, diante dessa pandemia, você passar um cartão, tocar numa máquina, eu posso trabalhar aceitando o depósito. É uma oportunidade. E ficar atento também com as questões de novas formas de pagamento. Por exemplo, PicPay. PicPay é uma nova ferramenta de pagamento também, que está aí. Outra ferramenta também que está sendo lançada agora pelo WhatsApp aqui no Brasil é a forma de pagamentos através do WhatsApp. Olha só, o WhatsApp está se tornando uma ferramenta que era importante, agora se tornando essencial para os pequenos comércios. Tá? Eu acho isso uma grande oportunidade de ficar atento com essa questão dessa novidade do WhatsApp, porque quem sair na frente vai estar sempre ganhando mais clientes, ganhando mais mercado e, enfim, ficando na cabeça do cliente. E, por último, o quinto passo que eu classifico é a questão do fluxo de caixa. Aquilo que eu falei lá, você... Ai, parou. Ai, Edson, travou. Travou aqui. Está falando tão bem. Vai. O fornecedor negociar, conseguir descontos para você conseguir ter um respiro, um oxigênio dentro da sua empresa. Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. O comércio do Caxambi, posso? Rapidinho, Pode, claro. fazer uma pergunta. O comércio do Caxambi é um comércio de bairro, né?
Nós temos Uhum. de grandes lojas mesmo, a gente só tem o Norte Shopping como referência, né? Uhum. O resto são pequenos lojistas e comerciantes, muitos até herdeiros de negócio de família e tal. Uhum. E ele sempre foi muito resistente a essas práticas que hoje estão acontecendo, né? Eu vejo o comércio, o comerciante, a Macaixa sempre apoiou o comerciante do Caxambi, de todas as formas possíveis. Mas eu sempre vi eles muito resistentes para certos mecanismos, como você descreveu agora, né? E aí, quando você fala isso, tem muita gente falando de questão de nova normalidade, novo normal. Eu não vejo isso como um novo normal. Isso aí que você está falando já existia. E tanto já existia que a pandemia acordou essas pessoas que estavam, aspas, sem mexer muito nas plataformas sociais para esse novo movimento. E aí chove todo tipo de contato com o cliente, eu recebo, basta eu fazer uma compra pelo WhatsApp, uma compra com um vendedor de empada, que eu já entro na lista de clientes dele e recebo todas as promoções. E assim por diante. É disso que você está falando? É pegar o que já existia e passar a usar, porque de fato não é nada novo, isso já estava no mercado, é isso? Exatamente. Eu vejo muita gente falar, inclusive nas outras lives que eu participei, eu ressaltei isso bem lá no início, no início de maio, finalzinho de abril, eu já vinha falando sobre isso. Falava-se muito sobre o novo normal, vendia-se muito sobre o novo normal. E eu não acho que vai existir um novo normal. Eu acredito que vai acelerar coisas que já eram tendências anteriormente, antes da pandemia, e que agora se tornaram, que eram importantes e às vezes não eram, alguns comerciantes não classificavam como tão importante, por exemplo, fazer vendas pela internet. Ah, depois eu entro, eu já tenho meus clientes vêm até, tem aqui a minha loja, tem o meu estabelecimento, deixa aqui aí mais à frente, isso aí é coisa que a gente vai ver lá na frente e tal. Isso acelerou. Então, assim, o que era uma tendência, o que era, talvez, que acontecesse daqui a 2 anos ou a 1 ano, isso se tornou essencial agora. Isso só acelerou, não criou nada de novo. Não existiu nada que está sendo falado agora, formas de pagamento, questão de estratégia sobre isso. Nada disso é novo. Isso aí só eram coisas que já vinham acontecendo, talvez em pequena escala, só que já eram tendências e foram aceleradas agora na época de pandemia. Entendeu? Comerciante que. Vou citar um exemplo. Você fazer um pagamento através de uma transferência bancária. Às vezes você não tem dinheiro em casa, você não quer usar o cartão de crédito, você quer fazer uma transferência. Há um tempo atrás era praticamente impossível você fazer uma compra na padaria através de transferência bancária. Hoje você já consegue falar, não, eu só tenho transferência bancária. Qual é o número da sua conta? Você faz a transferência na hora, por exemplo, Bradesco para Bradesco, Itaú para Itaú. Ele já cai na hora, de banco para banco, já cai na hora, você vê a melhor conta, vê se você tem o banco, você faz a transferência. E eram coisas impensáveis antes de 2 meses atrás, ou 4 meses atrás. Você conseguir comprar uma padaria com um depósito bancário, uma transferência. Então, coisas que realmente os comerciantes tiveram que acelerar, que já existiam, que eram tendências, que agora estão se tornando essenciais. Até por uma questão que a pessoa está com receio de ir na rua, ir no banco para tirar dinheiro, manipular dinheiro, usar cartão, que tem a questão da questão do isolamento social. Então, são coisas que já existiam, só apenas foram aceleradas. O que vende, só que assim, a palavra novo normal vende, né? Então, muita gente usa isso como uma promoção, como marketing, mas nada mais é que são tendências que já existiam, que agora foram aceleradas, que eram importantes ou não tão importantes para alguns, que agora se tornaram essenciais. Perfeito. Isso é muito bom, se tiver algum comerciante aqui na live, se estiver vendo, prestar atenção, porque evita que eles sucumbam, né? Porque a gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar. Aí eu pergunto para você, na esteira dessa questão de quanto vai durar. Dá para perceber que, do ponto de vista de estabilidade financeira e econômica, você já vinha se preparando antes, então você não está afetado, beleza.
mas na questão da pandemia em si, na questão da saúde, na questão de aceitar delivery, ter medo, não ter medo, usar máscara, não usar máscara, e abrir comércio, fechar comércio. Como é que você se posiciona em relação a isso? Bem, A gente está tendo o suporte dos governos para poder sustentar essa babada? bem, eu me posiciono sempre do lado da ciência. Então, assim, o que a ciência fala e que diz e que aparece na mídia, eu vou sempre seguir. Isso aí é fato. Eu não vou aceitar nenhuma informação que eu não tenha nenhum dado científico. Até mesmo como administrador e contador, eu sei que você tem que tomar decisões, inclusive na sua vida profissional, na sua vida particular, como você tem dados. Não existe achismo na vida. Você tem que ter dados. Então, os dados científicos estão aí. É um vírus, que é um vírus complexo, que ninguém sabe ainda muitos detalhes. A gente sabe pouca coisa do vírus ainda. A gente não sabe muito, não tem muitas informações. O pouco que a gente tem são informações científicas, que são dadas, já faça o contágio, que ele pode ficar em superfície, enfim. Então, a gente tem que seguir essas orientações. Se você tiver que trabalhar, né, no caso a gente está trabalhando, a gente está tomando todos os cuidados possíveis. Máscara, face shield, que é aquela parte protetora que você coloca no rosto. Então, assim, se eu não tenho face shield, óculos de proteção, às vezes eu uso 2 máscaras. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar realmente cuidado, porque a gente não sabe como é que é a propagação do vírus, se vai ter se ele sofre mutação, se ele sofreu alguma mutação no Brasil, a gente não sabe. Então, assim, eu sempre sigo as informações da ciência. É um vírus que não tem vacina ainda, então não é hora de a gente arriscar, não é hora de a gente se aventurar. Claro, tem que se trabalhar, porque a gente precisa botar as coisas para funcionar. A gente já teve bastante tempo deu bastante tempo para o governo preparar as ações. A gente viu que as ações não foram coordenadas entre federal, estadual, municipal, e isso dá impacto diretamente na gente, impacto diretamente na economia. E a gente tem que tocar a nossa vida, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Claro, a gente sabe que se você usar o material de proteção, a gente vai diminuir o risco de contágio. Mas, assim, sempre alerta em relação a isso e tentando e seguindo as determinações da prefeitura, do Estado, em relação à abertura de comércio ou não, se você é um comércio essencial. No meu caso, meu comércio é um comércio que tem venda de produtos essenciais, então a gente poderia não ter fechado. Eu fechei por opção, eu fechei 70 dias a minha empresa, eu fiquei sem sair de casa mais de 70 dias, e só abri depois de 70 dias, foi opção minha. Por quê? Porque eu já vinha fazendo um trabalho anteriormente de gestão financeira, de fluxo de caixa, onde eu consegui fazer todos esses passos que eu coloquei já há bastante tempo e conseguia verificar um cenário futuro para a empresa e vi, tenho tantos meses, eu consigo ficar fechado. Então, assim, me deu uma certa tranquilidade. Tá? Então, assim, eu acreditei que é a hora de voltar, até mesmo porque tem bastante clientes pedindo, fazendo contato com a gente, e aí a gente atender as demandas, e a gente resolveu voltar a funcionar. Claro, não 100%, como a gente fazia isso antes, o nosso faturamento não está sendo como era antigamente. A ilusão do comerciante que quer abrir achando que vai ter aquele faturamento que ele tinha em fevereiro, em janeiro, não vai ter. As pessoas não estão com essa procurando tantos estabelecimentos. Então, tem estabelecimento aberto que as pessoas não estão no seu local. Então, assim, é um dado importante trazer isso, porque assim, tem muito comerciante que acha que ele vai abrir e no dia seguinte vai estar lotado a loja dele. Não é bem assim. Tá? Eu até acredito que seja até uma recuperação em W. Né? Ele vai ter uma demanda reprimida, que as pessoas ficaram esse tempo todo em casa e verificaram que a sua casa precisa de uma televisão melhor, precisa de um sofá melhor. Começaram a ver coisas que eles precisam dentro de casa. Preciso comprar um liquidificador, preciso comprar uma cafeteira que eu não tenho em casa. Então as pessoas vão às compras, vai dar
uma crescida, só que isso depois vai dar uma queda. Porque aí você entra no processo que vem aí a questão da economia, do desemprego, entendeu? Mas eu também acredito que a gente vai ter uma outra recuperação, outro pico de recuperação. Vai ser um pouco mais lento, como vai ser lá fora, que está se recuperando, a acontecer, a voltar, enfim. Mas aqui vai ser um pouquinho mais lento. Mas a gente tem que manter o otimismo sempre de que as coisas vão melhorar, e trabalhar e tocar a vida para frente. Sempre se protegendo com todos os equipamentos de proteção e sempre vendo o lado da ciência, coordenação. Oi, Virgínia. Oi, pessoal. Acho que travou aqui o vídeo. Já voltei. Estou aqui. Oi, estou aqui, gente. Estou aqui. Estou aqui vendo todo mundo. Edson, você está me vendo? Estou Edson, sim. você está me Agora quero aproveitar a então. oportunidade para agradecer a você por essa e parabenizar por essa iniciativa importante aqui no bairro e agradecer a oportunidade, Virgínia. Desejar a todos aí uma boa sorte Eu é que nessa agradeço. retomada. E força aí para os nossos comerciantes, que você vai estar sempre pronto para ajudar, outras oportunidades virão, com certeza. Tá certo? Tá joia. Obrigado, gente. Obrigada a você, Tchau. querido. Um abraço. Patrícia, você está na área? Vou ver se Patrícia está na área. Vamos lá. Patrícia, me dá um oi. Tá aqui, Patrícia. Ai, meu Deus. Vou chamar a Dani. Vai, Dani. Deixa eu ver aqui a tela. Fala, Dani. Eu, Virgínia. Fala aí. Eu gostaria. Beijo. Oi, beijo. Deixa eu chamar a Patrícia aqui. Peraí, só um minutinho, Tá. já falo com você. Oi, Patrícia. Cadê Patrícia? Patrícia não pode participar. Patrícia não pode participar. Oi, Patrícia. Patrícia. Patrícia não pode participar nesse momento. Valéria, cadê você? Renata. Renata, vai, Renata. Vamos lá, Renata. Entra aí. A gente está com uma dificuldade de transmissão aqui, não sei por quê. Renata, nada, Dani. Tudo bem, minha querida. Oi. Espera aí, Patrícia. Agora eu estou aguardando a Renata. Eu vou te chamar, então. Espera aí. Patrícia veio? Patrícia não pode participar. Patrícia está dando que você não pode participar. Entra, Renata. Entra aí, fala. Boa noite. Oi, boa Tudo bem? noite. Tudo bem, minha querida? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, vizinhos do Caxambia. Boa noite. A Patrícia é uma pessoa que trabalha com a gente já tem um tempo, né, Patrícia? Colaboradora da Macaça, não é isso? O som tá ruim. Verdade. E como é que está essa história da pandemia para você? Você tem filho, tem marido, tem mãe, mora em condomínio, Pois é. e aí? Aí fica bem confuso, né? Todo mundo em casa, né?
sem poder sair, mas a gente está respeitando aqui, né, essa pandemia, né? O fato da gente não poder sair de casa, está todo mundo dentro de casa. Eu estou em home work, né, que é muito bom, porque está sendo positivo. No final das contas, para mim, está sendo positivo isso tudo. Porque eu estou trabalhando de casa, né, apesar de ter horário de trabalho, eu não tenho deslocamento, né? Então, eu não preciso pegar ônibus e voltar correndo para casa na hora do almoço, para depois voltar do trabalho correndo. Então, só de não ter esse deslocamento já é uma qualidade de vida enorme, né, que a gente ganha. E estou sem diarista, né? Estamos aqui cumprindo, né, o pagamento dela, mas preferimos que no momento ela fique em casa, né, para não ter esse deslocamento todo, para não trazer risco também para a gente e para a família dela também, né? Porque agora está tudo muito cheio, né? Tá trem cheio, ônibus cheio, principalmente depois que o shopping abriu, né? Foi bom você tocar nesse assunto. Como é que você vê essa questão da flexibilização? Pois é, eu vejo positiva. Eu como mãe, né? Porque assim, meus filhos já são adolescentes, né? Mas quem tem filho pequeno, né? Não tem como. Como é que vai trabalhar sem escola, né? Tem gente que deixa o filho na escola lá naquele período integral para poder trabalhar, né? Então, quem tem filho pequeno não pode, né? As escolas estão fechadas, não pode deixar com a avó, né? Porque é grupo de risco. Então, é realmente complicado. Eu vejo como muito complicada essa questão de ter voltado tudo, né? E agora, acho que o ônibus nem deixou de estar lotado. Ônibus e trem nem deixaram de estar lotados nesse período, né? Eu acho que o Caxambi nunca parou, né? Nunca parou, é verdade. Assim, alguns comércios fecharam. Eu não estou saindo muito de casa. Eu só saio de casa uma vez por mês para fazer as compras. Mas assim, eu tenho o panorama do meu condomínio, né? Que eu moro num condomínio grande. E aqui teve né, tomaram todas aquelas medidas, né, de proteção para os moradores, fecharam as áreas de lazer, né, a quadra, a piscina, nada pode ser utilizado nesse momento, mas ainda assim tem aqueles moradores que não respeitam, que descem de elevador sem máscara, né, que ficam aglomerados, inclusive idosos, né, criança, então, muita criança espalhada. Mas aí é de cada um mesmo, né? É difícil que todos entendam, né, realmente a gravidade da situação. Né? Agora, eu tô sabendo de uma novidade aí do teu condomínio que aproximou as pessoas. A questão da aproximação das pessoas. Picotou, eu não entendi. Espera aí, tá dando fonia aqui. Tá dando fonia, peraí. Vou ver isso aqui. O negócio é o seguinte. Nós conversamos por alto sobre a aproximação das pessoas nesse período de pandemia. Lembra? Sim. Aqui no condomínio está acontecendo uma coisa que eu acho muito legal, Virgínia, que é as pessoas se aproximando da espiritualidade. Entendeu? Agora... Sério, desde o início da pandemia, né, o condomínio faz oração 3 vezes por semana, né, durante 1 hora. Então, os moradores vão para suas varandas de todas as crenças e oram juntos. Isso eu acho um aspecto muito positivo, né, porque era uma situação inimaginável antes, né, da pandemia. A gente não imaginava que fosse acontecer, né, essa situação de todos juntos, independentemente da crença, estarem aqui orando, né, para que todos tenham força para superar esse momento, né? Eu acho que esse aspecto espiritual na pandemia floresceu bastante, né? Porque de todas as religiões, né, a minha, eu sou messiânica aqui do Juarez Center Caxambi. Nós temos 2 cultos diários, né? Então, eu não posso ir à igreja, mas a igreja entra na minha casa com muito mais intensidade, porque eu não conseguia ir à igreja todos os dias, né? E agora a igreja entra, né, na minha casa e todo o acompanhamento, assim, o ministro orientando, tudo isso está acontecendo de forma normal nas redes sociais, né? Então a gente continua com aquele suporte espiritual. Está sendo ótimo, assim, essa questão espiritual. E a questão das aulas das crianças em casa? Pois é, isso já é mais complicado, né? Porque para prestarem atenção na aula online não tá rolando bem isso.
entendeu? Eles não estão prestando muita atenção. E aí é o horário que eu estou trabalhando e eles dois em aula juntos, então a internet não dá conta de tanto acesso, né? Então, esse aspecto, eu não sei como é que vai ser. Eu não imagino como vai ser esse retorno às aulas depois da pandemia, porque eles estão perdendo muito, não só, acho que todas as crianças, né? De colégio público ou particular, todos eles acho que estão perdendo muito conteúdo agora, nesse período, né? Com certeza. E aí você acha que o ano letivo vai abaixo ou as escolas vão dar algum jeito? Olha, eu realmente não sei como eles vão resolver isso, porque não tem como ter prova. Já passou, né? Já estamos no meio do ano. Era para eles terem tido pelo menos 2 avaliações. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa aprovação? Né? Por mais que estão falando, né, que deve voltar em agosto, não sei, não vejo ainda. Porque voltar sem vacina, sem, né? Porque sala de aula são 40 alunos, não tem como não ter aglomeração. Eles não vão respeitar, né? Vão botar a mão na máscara. Se adulto bota, se adulto não consegue, imagina criança. Né? Então, eu acho que vai ser uma situação complicada. Eu não vejo como que eles vão equacionar isso. Mas eles devem estar tentando. Né? Agora você está trabalhando em home office, você não daria um recado para as empresas estimularem esse novo tipo de maneira de trabalhar? Talvez seja menos custoso para eles, né? Sem dúvida, eu acho assim, é qualidade de vida para o funcionário e menos custo para a empresa, né? Porque não está se gastando nada assim, né, de luz e internet, tudo isso na empresa não está sendo gasto, né? E o funcionário dentro de casa tem uma qualidade de vida melhor, né? Eu tenho mais proximidade com meus filhos, a gente só se via de noite, né? E agora, né, podemos ficar aí o dia todo juntos. Então, acho que a qualidade de vida, se as pessoas puderem, né, implantar, né, depois da pandemia esse tipo de trabalho, eu acho ótimo. Até reuniões, né, empresas que pagavam funcionário, pagavam passagem para o funcionário ir para reunião em São Paulo, agora não é mais necessário, né, porque faz tudo no Google mesmo, no Google Meet, faz lá a sala de reunião. Então, acho que isso vai mudar bastante depois da pandemia. Quer dizer que esse vírus, pelo menos alguma coisa deixa de bom. Nesse aspecto, né? Infelizmente, né, eu tive amigos e familiares que foram, né, que tiveram coronavírus, alguns faleceram, infelizmente. Mas a gente tem, se ficar só pensando nisso, a gente não anda para frente, né? A gente tem que tentar pensar em coisas boas, em como vai ser a vida depois que isso tudo passar e procurar que ela seja, né, o melhor possível. É verdade. Falou muito bem agora. A gente não pode parar. A gente tem que agir e olhar para o futuro. É verdade, é verdade. Tá bom, minha querida. Eu vou tentar chamar a Patrícia para pegar esse gancho da educação e tal. E aí isso, ela deve nos explicar melhor como é que eles vão fazer isso. É isso, querida. Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade, Virgínia. Um beijo. Obrigada pelas informações. Tá, a gente se fala. Beijo. Tchau. Beijo. Você não está conseguindo. Eu estou te chamando e você não entra, Patrícia. Vem, Patrícia. Patrícia. Obrigada, Essa é nossa. Essa iniciativa é nossa. Cadê a Patrícia? Estou chamando Patrícia. Ô, meu pai, essa tecnologia. Patrícia, cadê você? Eu vim. Cadê Patrícia? Obrigada, Edson. Patrícia. Obrigada, Edson. Merece mesmo. Cadê Patrícia? Patrícia. Estou chamando Patrícia. Agora ela aceitou. Antes ela estava fazendo cara dura. Mudei para o celular, Virgínia. Eu acho que pelo computador não estava conseguindo. Eu tive que trocar a internet, porque estava falhando. É um desafio, né? É um desafio. A gente está... É aquilo que o Edson falou, novas tecnologias já existiam, a gente é que estava na acomodação, né? É verdade. Deixa eu apresentar você ao bairro. A Patrícia é uma moradora, tá?
que, além de trabalhar muito pelo bairro, uma colaboradora nossa, né? Ela é pedagoga, ela é diretora de uma ONG e ela trabalha no CMDCA. Então, eu tinha que falar com a Patrícia hoje, para além dela falar daquele impacto que ela, de vez em quando, por causa da pandemia, né? Ela se protegendo, chega de cara na rua e tal. Ela também vai falar sobre esse trabalho das ONGs, se você puder fazer, se tem apoio. Muita gente entende, tá? A palavra é sua, por favor. Pois é, Virgínia, queria primeiro te agradecer por essa iniciativa. Alguém escreveu aqui agora que a gente precisa de outros momentos como esse para a gente discutir o melhor para o nosso bairro. Então, parabéns. Então, em relação ao Caxambi, funcionando para tentar atender ao consumidor. Aprender. Mas não é, Virgínia, um privilégio do Caxambi, né? Eu percebo isso, de modo geral, na maior parte dos bairros no Rio, né? Então, pelo menos isso, é lógico que o Caxambi tem muitas singularidades, mas esta não é uma singularidade do Caxambi. Eu acho que a gente está passando por uma situação muito semelhante em quase todos os bairros. E em alguns bairros até pior, né? A gente percebe que na Zona Oeste está sendo muito pior, inclusive, né? Mas olhando aqui... Exatamente. Então, é assustador, né? Então, do ponto de vista da pandemia, eu entendo perfeitamente o impacto que isso está tendo, né, Virgínia? Na economia, na vida das pessoas, nas escolas, a interrupção das atividades. Eu entendo tudo isso, né? Mas eu ainda fico com a vida e com a saúde, né? Eu acho que para todo o resto tem jeito, né? Mas para a saúde, e principalmente para a vida, não tem jeito, né? Uma vez perdida, a gente não tem como voltar atrás. Enfim, vamos olhar para frente. Eu acho que fica o pedido para que os moradores, mesmo com a flexibilização, só saiam de casa efetivamente se precisarem, e se saírem de casa, que usem os equipamentos de proteção. Eu tenho visto muita gente sem máscara, ou ainda utilizando a máscara de forma inadequada, e a gente precisa entender que o inimigo, ele é invisível, né? Então, toda a proteção é pouca, né? Diante desse inimigo que nós temos, que é esse vírus muito pouco conhecido mundialmente, né? Os pesquisadores estão sendo desafiados a conhecer melhor esse vírus e, a partir daí, conseguir uma vacina que possa efetivamente nos proteger. Enquanto não há, nós sabemos como nos proteger. Então, através de evitar sair de casa, se precisar sair, colocando a máscara da forma adequada. Não é porque os números estão caindo, pelo menos os números oficiais estão caindo, que a guerra está vencida. A gente só está vencendo algumas batalhas, né? E do ponto de vista da educação, eu achei super interessante essa fala da nossa moradora do Caxambi, Renata,
em relação à educação é um assunto que evidentemente está muito próximo da minha realidade, que, como você sabe, eu dirijo uma creche social muito próxima aqui do Caxambi, e nós estamos, evidentemente, sem atividades, porque respeitamos não só as orientações da saúde, mas também as determinações legais, né? Mas eu acho que nós fomos pegos de surpresa, como todos, né? Eu vejo muito empenho das escolas em oferecer educação à distância, em tentar oferecer para o aluno um ensino de qualidade de forma remota, mas a gente tem que pensar que ninguém se preparou para isso. Não houve o tempo para se planejar, para se pensar na melhor maneira de fazer isso. Então a gente percebe que muitas escolas estão errando nessa atuação, mas estão errando querendo acertar, né? E porque ninguém estava preparado para isso, não houve tempo hábil, né? A pandemia não deu sinais com tanta antecedência que a gente pudesse se preparar. O que eu posso dizer é que no retorno, e esse retorno, numa perspectiva otimista, deve acontecer em agosto, numa perspectiva otimista, não é a minha perspectiva, eu acho que não volta em agosto. Mas oficialmente a gente está falando aí mais ou menos julho, agosto, as escolas vão ter que reavaliar o que entregaram para os alunos em tempos de pandemia, para poder sim perceber o que funcionou, o que não funcionou e de onde vão partir. Não dá para considerar que o que foi trabalhado nesse período efetivamente foi trabalhado e ponto final. As escolas vão ter que buscar estratégias de avaliação para perceber o que funcionou nesse período de pandemia, para aí sim partir desse ponto para dar continuidade ao trabalho. Não dá para ignorar que tem muita gente utilizando metodologia errada, utilizando um ritmo de trabalho errado. No outro dia eu soube de uma escola, felizmente não na nossa região, que exige até que os alunos utilizem uniforme durante as aulas online. E aí eu te pergunto, o uniforme, qual é o objetivo disso? Mas, em contrapartida, eu também não julgo a escola. As escolas estão ainda sem saber qual o melhor caminho. Eu vejo muito amor, eu vejo muito empenho dos meus colegas professores. Aliás, eu quero aproveitar para parabenizar os professores por tudo que têm realizado, né, nesse período de pandemia, tirando leite de pedra, fazendo de um limão uma limonada. Parabéns aos professores que também estão aí trabalhando brilhantemente, mas nós vemos também muitos equívocos, e que esses equívocos não estão imunes de serem avaliados, né? Esses equívocos terão que ser avaliados para que as escolas possam retomar e, eventualmente, consertar eventuais falhas, né? Eu trabalho com educação infantil, nós optamos em manter a produção de conteúdo para as crianças, são enviados vídeos semanalmente, quase que diariamente, para as crianças, mas nós partimos da seguinte premissa. Primeiro, a ludicidade, que sejam vídeos lúdicos, que sejam vídeos atraentes, que possam ensinar, mas ao mesmo tempo entreter. Segundo, que sejam vídeos e atividades propostas que envolvam a família. A gente precisa pensar que a mãe e o pai não são professores, mas eles são importantíssimos no processo ensino-aprendizagem da criança. Então, a gente procura envolver a família. E terceiro, que esteja dentro do planejamento previsto na escola, né? A gente tem obtido muito sucesso, mas a gente também erra, e a gente volta, a gente retoma, e a educação é assim, né? Erros e acertos,
com o objetivo do melhor desenvolvimento dos nossos alunos, das nossas crianças. É verdade. Agora, Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a relação dos pais frente a essa metodologia que caiu no colo de todo mundo? Porque eu percebo que nem todo pai e mãe tem paciência para fazer o dever de casa com o filho. E aí fica aquele peca-pacapá que eles acabam largando para lá, o site não entrou, a prefeitura não mandou, e cadê as crianças? Estão brincando na rua, não vou mais ligar, espanei. Como é que você tem essa experiência? Os pais e mães da sua escola estão dando um retorno legal ou você também está tendo dificuldade? Então, Virgínia, eu acho que a gente está vivendo um momento totalmente sem precedentes. Então, tudo é novo para todo mundo, né? Eu vejo 2 pontos aí. Vou repetir o que eu falei anteriormente, né? Pai e mãe não é professor, né? Mas pai e mãe têm um papel fundamental na educação dos seus filhos. Precisa ser parceira da escola. E não só durante a pandemia, né? Independente de pandemia. Então, a pandemia trouxe à tona uma responsabilidade da família que já existia, né? Uhum. Então, nesse ponto de vista, eu acho que os pais precisam continuar fazer o trabalho dos pais dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Um dos erros que as escolas estão fazendo é exigir dos pais que eles tenham um papel de professor, né? Aí sim eu acho que isso está afligindo as famílias, isso está perturbando as famílias, porque, de modo geral, os pais não são professores, e mesmo aqueles que são, você deve conhecer o ditado que santo de casa não faz milagre. Então, mesmo aqueles que são especialistas, não são especialistas dos seus filhos, né? Então, eu acho que é uma coisa... eu acho sim que as famílias precisam ter um pouco mais de paciência e entender que o seu papel é importante nesse processo durante a pandemia e fora dela. Mas as escolas também precisam entender que pai e mãe não é professor e nós não podemos exigir deles uma responsabilidade que é nossa. Então, eu entendo a escola, eu entendo a angústia da escola, muitas estão ansiosas querendo dar conta de tudo, mas eu também entendo as famílias porque estão sendo cobradas de uma tarefa que elas não têm nem expertise, experiência para dar conta. Então, eu acho que todo mundo tem que pegar leve, a escola tem que pegar leve, as famílias precisam respirar fundo e serem acolhidas pela escola. É um momento difícil. Então não dá, né? Não dá. A gente tem que pensar que a responsabilidade é grande de cuidar dos filhos, mas nesse momento não é a única preocupação. Alô, Virgínia, me escuta? Tá? Tá me ouvindo, Patrícia? Não está me ouvindo. Mas você vai me ouvir quando eu gravar o vídeo e você vai ver. E a gente vai terminar agradecendo a todos. Muitos queriam falar, não podemos falar com todos, infelizmente, mas a gente fez.
não entrou, mas tivemos você, tivemos Edson, e teremos a Andréa Nogueira, teremos todos os outros que por aqui passaram, tá bom? Então, uma boa noite para todos, obrigada, Léo, valeu, e a gente se fala. Um beijo. Boa noite, um beijo. Beijo, querida. Obrigada por tudo, beijo.